verbos da corte de espadas. Então, já tem uma série aqui onde eu comecei a falar sobre os verbos no tarô, tem um vídeo fixado sobre isso, e eu comecei a falar individualmente sobre os naipes e sobre como a gente pode também classificar verbos para as figuras da corte. Então a gente está falando hoje de espadas, que é, né, o naipe que se relaciona ao elemento ar, vai falar sobre pensamento, raciocínio lógico. Obviamente, se pensamento está ali como figura, né, como palavra-chave para esse naipe, o principal verbo desse naipe é, obviamente, o pensar. Então, de que tipo de pensamento a gente está falando aqui? O pensamento que busca a verdade, que busca a integração entre ideias, que busca a direção, que busca a tomada de decisão de uma maneira lógica, racional. Tudo isso começa onde? Tudo isso começa no pajem de espadas, que é o nosso jovenzinho, que é o nosso menino da corte. Então tem um vídeo aqui onde eu falo somente sobre ele, mas aqui o que é fundamental a gente pensar? Se a gente está falando de uma maturação, né, desse pajem até a figura do rei, né, quando a gente está falando em figuras da corte, dentro desse elemento, é aqui que o pensamento ele nasce. É aqui que esse pensamento surge. Então tá falando do primeiro lampejo de pensamento, tá falando sobre a curiosidade, tá falando sobre o pensamento que atravessa a nossa mente e pode ser um pensamento intrusivo. Mas aqui, esse pajem, essa figura aqui, ele é o nosso questionador. Tem muita gente que tem um rancinho dele, mas eu sempre falo aqui pra gente não se apegar a apenas um tipo de palavra ou um tipo só de definição, tá bom? Então, o verbo daqui seria o questionar, veio a ideia e, caramba, será que isso que eu tô vendo é isso mesmo? Pra gente... se a gente for pensar que o ápice do naipe de espadas é a gente ter um pensamento preciso, racional, analítico, ético para a gente tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de fato, questionar. Nossa segunda figura da corte é o cavaleiro de espadas, dentro desse naipe. E aqui é o pensamento em ação. Então, aqui, né, o pajem, ele iniciou, ele teve a curiosidade, ele questionou. Aqui, esse cavaleiro, ele é o ar em movimento, ele é um pensamento rápido, acelerado, combativo, muitas vezes até amedrontador, né? É aquela coisa do debatedor impassível, daquela pessoa às vezes até muito fervorosa num debate de ideias, que se coloca de uma maneira muito feroz e tem uma dificuldade muitas vezes em acolher o pensamento, a ideia do outro. Então, lembra que a gente está amadurecendo. Aqui eu ainda trato de um jovem, né? E pensa, né? Se a gente for olhar para a nossa vida prática, a nossa vida real, a criança geralmente é uma criança, né? Ela é uma figura mais questionadora, mas em determinado momento a gente ensina e ela acolhe aquilo que a gente está falando. Pensa num jovem, pensa num adolescente. Muitas vezes essa faculdade de acolher o diferente, de acolher o outro, ela se esvai completamente nessa fase da vida. E geralmente são muito combativos, se colocam muito, né, de uma maneira muito veemente, muito forte. É só o deles que tá certo. Eu tenho uma adolescente em casa que passo, não de uma maneira tão extrema, mas eu também passo por essas situações, né? Eu tenho uma criança e tenho uma adolescente, então eu consigo ver isso aqui, né, na função pensamento, que é a função desse naipe, desse elemento. É muito curioso, né? E é muito interessante da gente enxergar. Então, aqui o verbo principal seria defender. Defender o quê? Suas ideias, as suas convicções, a sua linha de pensamento. Chegamos nas duas figuras mais maduras da corte, né? Então, todo amadurecimento visa chegar aqui nessas duas figuras da corte que vão lidar com esse pensamento de formas distintas, porque têm objetivos também não necessariamente iguais, também são distintos. Então, a gente tem aqui a figura da rainha de espadas. Então, quando a gente está falando da rainha, a gente tem um aspecto feminino envolvido. E dentro do tarô, o feminino não se relaciona necessariamente à mulher, tá? A gente não está falando de papel de gênero.
mas a gente está falando de qualidade. E enquanto no masculino a gente tem a qualidade ativa, é uma qualidade que se impõe para fora, a qualidade feminina é uma qualidade passiva, uma qualidade que acolhe, que observa e delibera depois, tá? Então, quando a gente fala aqui na Rainha de Espadas, a gente está falando daquele discernimento de quem aprendeu a escutar o outro, mas também escutar o silêncio, para amadurecer uma ideia e aí agir com sabedoria, ok? Então você vê o seu trono aqui, quando a gente olha na Rainha de Espadas, tem ali a borboleta, tem ali a figura do anjo. Então isso mostra pra gente uma transformação, né? A borboleta ela é símbolo de transformação. E o anjo, para falar do angelical, tá falando de um pensamento superior, né? Da compassividade. Então, obviamente, ela vai ouvir e ela vai deliberar, mas aqui existe um discernimento que está preocupado com a suavidade das coisas, tá? Então, dentre as rainhas, obviamente, essa daqui não é a mais gentil nem a mais amorosa. Então, não é disso que eu tô falando. Mas ela vai ouvir. E ela vai se colocar lendo as nuances. Ela tem um olhar mais estratégico. Vamos dar um exemplo. Numa tiragem de relacionamento, ela tanto pode falar, né, sobre um corte de alguma situação, de fato, né, assim, encerrar algum capítulo, encerrar alguma briga, quanto ela também pode falar que enxergue, né, nas nuances, tenha um olhar para as entrelinhas, percebe que não é tão pão, queijo, queijo, tá bom? O que ela pede, o principal, qual é o verbo dela? É o verbo discernir, né? O discernimento pressupõe uma análise, uma interiorização que muitas vezes, quando a gente olha para o Rei de Espadas, a gente não tem esse tempo. O Rei de Espadas, ele é o princípio da ordem, ele é um princípio da lei também, é como se ele fosse a faculdade mais racional do imperador, né? A gente costuma dizer que o imperador, ele é como se a gente pudesse fatiar em 4 e a gente fosse ver um pedacinho dele em cada uma das facetas dos reis, de cada elemento, de cada naipe. Essa aqui é a faceta lógica, racional, é a palavra da lei. Ele se preocupa com a clareza lógica, com a verdade, mas é uma verdade, né? Enquanto aqui eu até tenho um pouco dessa suavidade, um pouco do olhar para fora da caixa, de entender os parâmetros e o objetivo do outro e trazer isso, né, de uma forma que ainda é dura, mas existe ali algum tipo de suavidade. Esse Rei de Espadas, ele é mais duro, ele é mais direto, o objetivo dele é decidir. Quando a gente olha, por exemplo, nas figuras dos juízes, a gente geralmente, né, os dois decidem, né, com base naquilo que foi apresentado, com base de apoio a júri e tudo mais, mas eles estão ali deliberando, decidindo sobre alguma coisa. E decidir, de fato, é o verbo desse arcano, né, do Rei de Espadas. Mas existem juízes que vão trazer ali uma palavra um pouco mais acolhedora ou direcionadora, vão encontrar alguma forma de trazer, né, evocar algum tipo de sentimento para dentro daquela análise que deveria ser puramente fria e racional. Então, recentemente, né, tinha muito conteúdo de um juiz americano, acho que ele já fez a passagem, que tinha essa pegada dele, né, era uma figura masculina, era um juiz, e tinha uma pegada um pouco mais rainha de espadas, enquanto muitas vezes a gente tem a figura mais propriamente dita de um rei de espadas, a gente pensa sempre naquela questão do pensamento mais objetivo, direto, calcado na realidade dos fatos e preocupado com a ética, com a moralidade.